que é o se virar. Existe um elogio da instabilidade. Isso é muito preocupante. Uma instabilidade que é um prazer, uma transformação constante, rápida, mas que não torna outros possíveis. Você faz aquilo e morre de uma forma muito rápida. Então, essa reestruturação, as transformações digitais nos traz a reestruturação dos nossos modos, os modos de subjetividade, né? Marília Chauí tem debatido muito isso, que cultura do selfie é esse, né? Que tempo e espaço é esse que a gente está vivendo no digital. Estamos perdendo essa capacidade do olho a olho, do face a face. Porque as transformações digitais trouxeram uma coisa que é a possibilidade de falar de muitos para muitos. Os grupos de WhatsApp são isso. Tu consegue falar com muitos ao mesmo tempo. Né? Tu consegue no e-mail, tu consegue nas redes sociais para milhões de pessoas ao mesmo tempo. Né? Só que esse desenho da tecnologia, essas condições, né, para fazer isso, e aí eu já vou chegando no meu último ponto, não tem chegado a todos. Né? E o que isso tem a ver com a democracia e participação? Tem tudo a ver. Porque nós não temos ainda as igualdades de digitalização, de meios digitais, não são para todos. Então, assim, se muitos acreditam nessa comunicação informal de muitos para muitos, ela trouxe, por exemplo, o problema das fake news. Que aí nós precisamos de sistemas de regulamentação para poder ter saúde, para viver com tantas notícias falsas, mentirosas. Né? Nós temos exemplos dos movimentos sociais, do jornalismo investigativo, plataformas de petições, de campanhas. Tudo isso são coletivos que se formaram, né, que são mediados pelas redes, apesar que a gente sabe dos algoritmos. Né? Então, falar desse tema não é simples como, talvez, para Humberto Eco, entre os apocalipses integrados. Por isso, o meu título, Entre, né? Nós temos um entre ali, que não é defender um lado e nem outro, mas é entre. Né? E, portanto, ainda há muitas profecias, né, dessas utopias tecnológicas nos nossos discursos, nos discursos das ciências sociais, e que talvez, para a nossa realidade brasileira, a gente precisa muito ainda corrigir essas desigualdades, de desigualdades digitais, né, que nem todos têm 5G, né, nem todo mundo tem internet. Elas caracterizaram as redes, trouxeram um alto grau de precariedade e de informalidade nas relações, inclusive no trabalho. E aí, para concluir, acho que já um minuto, a última. E para concluir, se parece que eu tentei aqui ser cética, ou talvez um pouco pessimista com esse tema, mas eu quero dizer que eu sou otimista, muito, quanto ao futuro, e por isso eu penso sempre numa educação musical capaz de considerar todos os conhecimentos dialeticamente integrados à própria vida. Não por acaso eu trabalho com as sociologias da vida cotidiana. E eu penso que os nossos estudantes precisam ser formados para atuar em diferentes âmbitos além da escola, mesmo defensora da escola. O meu objetivo nessa fala foi traçar um panorama do mundo do trabalho na educação musical de uma forma mais ampla. Eu pretendi sair da obviedade, que é a formação de professores, que é tão cara para nós, mas também para falar de um outro universo de profissionais que estão à nossa volta, que estão atuando com a educação musical. E é unânime a opinião de que os mais pobres vivem à margem dos seus direitos de cidadania e morrem bem mais cedo do que a gente, às vezes, imagina quando falamos de juventude. Eu não quero entrar aqui nos meandros das injustiças sociais, que nem daria tempo, né? Mas eu queria terminar assim, com algumas reflexões
bem importante que a Laís Abramo, que é da Perseu Abramo, ela fala muito dessas desigualdades sociais. Eu tentei falar das desigualdades digitais, mas a gente não pode esquecer as desigualdades sociais, que para elas são múltiplas, são cruzadas, né? A gente estão assentadas não só na herança de um passado colonial, escravista, que nós temos até hoje, mas essas desigualdades também, elas estão assentadas para aquelas minorias que sempre estiveram excluídas. Então, são mulheres que fazem um trabalho de cuidado, os que evadem do ensino médio porque tem que trabalhar, tem que ajudar em casa. Então, desde 2011, existe uma agenda nacional de trabalho decente para a juventude, desde 2011, que é tentar conciliar esse estudo, o trabalho. A gente não pode achar normal a precocidade. A gente tem que também ver condições para esses estudos, para as jovens seguirem no estudo, no trabalho, nessas circunstâncias, ou seja, enfrentar, né, essas desigualdades sociais. E, por fim, acho que a citação dela o último parágrafo, eu afirmo sempre que o nosso compromisso de lutar para que nossas interpretações das realidades, nossas investigações, possam sempre nos ajudar nas lutas por mais políticas públicas e trabalhos para essas comunidades historicamente excluídas. Eu acho que ter uma visão crítica do trabalho, lutar pelas garantias de condições, da dignidade profissional, de bons salários, isso faz parte de reconhecer que o que fazemos é trabalho. Então, isso vai nos ajudar, como eu disse, politicamente, a recompor nossas identidades como profissionais do campo da educação musical. A gente precisa parar de pular da identidade de músico para a educação musical como se ser músico fosse melhor do que ser educador musical. Eu espero ter contribuído para esse importante debate sobre os desafios reais da educação musical como campo de trabalho e quanto aos desafios de uma sociedade democrática que gere oportunidades e condições dignas para todos. Muito obrigada pela atenção. A professora Júlia está emocionada, porque é um tema que vai ser nosso tema recorrente, nosso leitmotiv ao longo de todo o evento. Teremos outras mesas, teremos os cursos, as apresentações de trabalhos, então, as apresentações musicais e todas essas reflexões que ela traz aqui. Na conferência de abertura, eu acho que nos acompanharão em todos os momentos. Acho super importante que a gente não perca. Eu estou um pouco ainda elaborando, né, tudo que a gente escutou, mas pensando junto, onde nós estamos nesse mundo, né, não só no mundo do trabalho, agora pensando a tríade, educação musical, no mundo de trabalho, construção democrática, e como nós podemos sair do evento com um grupo com mais força, com mais busca por esses processos identitários, né? Nós estamos nos deparando com tantas situações cotidianas que nos chocam, né? E que nós precisamos falar isso como docentes, como discentes, para que a gente esteja em busca de compreender mesmo por que estamos aqui e qual é, né, as nossas identidades como educadores musicais. Imediatamente abro, então, para essa interação. A Vânia, né, orientou que a gente passasse o microfone. Vânia, estou correta? Então, por favor, quem tiver comentários, perguntas, reflexões, ali no meio, e o professor, por favor, se identifique.
Oi, gente. Bom dia. Oi, Josa. Meu nome é Maria Binincar, eu sou de Porto Alegre. Eu sou professora do Instituto Federal das disciplinas de Música e Sociedade, Música e Profissionalização e Música e Atuação Profissional. Sou uma orgulhosa orientada da Jusa. Me sinto muito como a filha que saiu de casa. Eu tô assim, mãe, é tão difícil. E eu me tremi o tempo todo dessa palestra. Por favor, que ela seja publicada, né? Muita coisa. E eu fiquei pensando duas perguntas que eu gostaria de botar, que eu estou muito curiosa para ouvir a tua opinião, professora. Em primeiro lugar, como eu disse, aula de música e atuação profissional. Em Porto Alegre, para quem não conhece a realidade de quem trabalha com música, é inevitável dar aula de música. A gente não tem mercado musical o suficiente para alguém viver só fazendo música. E eu preciso falar sobre isso com os meus alunos, porque a gente tem esse desejo muito grande de que eles permaneçam na música, porque a gente percebe também que quando eles pegam um segundo emprego fora da área da música, eventualmente essa parte musical vai ficando cada vez mais para trás. Então, eu preciso dar real para eles. Vocês vão dar aula de música. E eu sinto que isso gera um ressentimento com a prática da educação musical. Como se o ato de dar aula fosse uma coisa que vale menos e que eles fazem porque são obrigados, que eles não gostariam de fazer, mas eles têm que fazer. E eu fico me perguntando muito como fazer eles criarem uma relação positiva com a identidade de educador musical que eles precisam assumir, quando isso não era o que eles queriam para começo de conversa. Eu insisto, porque eu digo, olha, né, você pode não gostar de dar aula, mas pelo menos você vai ter alguns alunos que pode ser legal, você vai lidar com música o dia inteiro. Eu aprendo muito ensinando meus alunos, né, dou aula há 15 anos, aprendi muita coisa, mas existe esse ressentimento. E eu acho que isso faz com que eles se sintam muito como, tipo, nossa, a educação musical tá me tirando do meu sonho, sei lá. Muitas dessas pessoas acabam tendo que se mudar para São Paulo justamente pelo desejo de viver de música, e a gente sabe que São Paulo tem um mercado muito maior. Lá é possível, em Porto Alegre nem tanto. E aí isso se relaciona um pouco com a segunda pergunta que eu queria fazer sobre a digitalização e como ela parece que desvalorizou ainda mais o custo da música, né? Porque o mercado da música parece que ele tem assim, não pago nada, pago 1 milhão, né? Sendo que quem recebe lá 1 milhão e tem um helicóptero e enche estádios é uma coisa muito fora da realidade. A maioria das pessoas fica nessa precariedade. E como agora é muito fácil publicar teu som, botar no YouTube, no Spotify, parece que isso desvalorizou ainda mais, porque tu acha música em qualquer lugar, de qualquer jeito. Ainda a política dos direitos autorais, para quem está iniciando, ela não é clara, sabe? A gente fala com o ECAD, a gente fala com as associações musicais, a gente ensina os alunos a registrarem música. A gente tem muito aluno que já lançou discos e não registrou uma música, sabe? Então, porque eles não pensam mais nisso, está tudo muito rápido e isso desvaloriza muito. Né? Outro dia a gente estava numa aula num estúdio, aí um aluno pediu, como é que eu começo? Aí o professor falou, tu precisa comprar uma placa de som, né? Uma interface de som. E aí ele ficou com uma cara assim, eu sei que é um aluno que talvez não tenha condições e não dá para dizer, não, compra uma placa de som que isso vai te trazer retorno financeiro. Eu não sei, eu não posso dizer, banque isso, vai lá, compra a tua interface de som, grava que vai ter retorno. Então, como lidar com isso que parece uma coisa tão contraditória, né? A gente fala, música é bonito, música é legal, música é tão importante que ninguém paga, né? Isso que é o complicado. Pô, música é muito legal, tu me paga para fazer música. E é muito, os alunos têm dificuldade até de cobrar hoje em dia, porque eles sentem, tem música em qualquer lugar, como é que eu vou cobrar? Como é que eu vou cobrar o meu cachê de R$2.000 para tocar nesse casamento, se daqui a pouco vai ter alguém aceitando tocar por 100 pila e um almoço, né? Enfim, essas questões que surgem. Obrigada. Respondo? Eu espero. Meu nome é Eduardo Pacheco, sou professor da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Sou um homem negro de pele não retinta, cabelo esbranquiçado, barba branca, muitas tatuagens. E, Jusa, obrigado primeiro pela exposição. Eu queria acrescentar nesse caldeirão problemático que tu trouxe o seguinte, tu citou tempos modernos, né? Eu queria citar o Blade Runner, né? O primeiro, né? Não o remake, o primeiro,
que tem um desenho da sociedade do futuro, que é uma grande massa sem emprego formal e uma pequena parte da pirâmide com determinado tipo de trabalho e acesso a bens, né? E também na tua fala, tu nos compartilha sobre as profissões que não existem ainda. E eu queria perguntar, as profissões que não existem ainda também vão diminuir as profissões, né? Porque o que eu queria trazer para o Caldeirão é o fim do trabalho no mundo do capital. Por exemplo, em outras áreas, nos supermercados cada vez tem mais self-service, nos restaurantes cada vez tem restaurante Europa fora que nem é mais o garçom que traz a boia, é um robozinho que traz a boia, QR Code, né? E assim, as pessoas da minha faixa etária entraram em banco com muitos caixas, hoje não tem mais atendimento, banco, supermercado, restaurante. Então, era essa problematização que eu queria trazer no sentido de pensar a nossa atuação docente, como professores de música e como docentes. Uma das coisas que me parece muito evidente é que o capital cada vez precisa menos de trabalhador. Olá, eu sou Lisboa, sou uma pessoa trans não binária, educadora musical, estou vestindo um short cinza, uma camiseta preta, tem algumas tatuagens de animais. E, bom, eu fiquei muito tocada com a sua fala, professora Luciana. Eu venho de uma trajetória de ter começado a estudar nas ciências sociais, ter tido a primeira experiência com a educação da sociologia, ter deixado para ir para a música. Comecei a trabalhar como professora de inglês por necessidade, né? Aí me vem muito essa questão da precocidade, né? Sem ter formação, assim, eu falava inglês como criança, e aí tive a oportunidade, né? Fui para essa área, que também é uma área muito similar nesse sentido, assim, né? E comecei a dar aulas de violino também, por oportunidades que surgiram, e aí fica aquele dilema, né? De aceita a oportunidade sem ter uma grande formação, né, que precisa, e aprender durante o trabalho também, né? E aí só depois eu fui para a licenciatura em música, né, lá na Faculdade de Artes do Paraná, depois de ter começado o bacharelado em música popular. Fiz um caminho geralmente inverso, né? Muitas pessoas vão para a licenciatura e depois vão para o bacharelado buscando esse glamour da performance, muitas vezes, né? Essa coisa de ter a própria marca enquanto artista. E aí também achei muito interessante o que você comentou desse nosso saber enquanto educadores musicais, né? Qual é a especificidade da nossa área em termos de mediar os processos. E o quanto que a gente pode também fazer isso na performance, né? Em bandas, em grupos musicais. Eu noto muito o quanto que essa nossa formação na educação musical seria nesses processos também, né? De organizar um ensaio, de sistematizar como que a gente vai fazer esse processo de construção do repertório, a comunicação, né, que também é muito necessária, assim, não só para... bom, eu, assim, estou me estendendo, mas eu fui muito focada mesmo pela fala também de vários trabalhos ao mesmo tempo, assim, né? Você dá aula para alunos particulares na casa deles, aí tem a escola, aí você tem 6 chefes diferentes, aí você trabalha para o Estado, para a SS, 4 meses depois não existe mais, né? Porque você precisa reiniciar o processo, aí você vai pegar mais aulas, não tem mais aulas para você. É um cenário bem intenso, né? Mas acho que eu também sigo bem otimista, percebendo a transformação da música, né? Em mim, nos estudantes, nas famílias, nas comunidades escolares, e acho que esse é o caminho que a gente tem para se empreender, porque de fora só vem detalhes, né? Acho que é muito por aí. Obrigado. Muito obrigada.
3 pessoas que se manifestaram. Eu acho bem legal, porque eu acho que a ideia do tema é justamente provocar mais questões, mais debates. Né? E eu acho que vocês 3 trouxeram relatos próprios, que isso ajuda a gente a engrossar, vamos dizer assim, essas experiências empíricas, que é o que a gente precisa. A gente precisa saber da história de cada um, saber o que cada um está fazendo na nossa área, porque essas profissões elas não são fixas, elas estão se transformando também, né? Não só pelos campos de trabalho, mas os nossos jeitos de fazer. Então, assim, primeiro vou tentar ser bem sucinta por causa do tempo. Maria, um prazer em te rever. Acho que eu também sou muito orgulhosa dos meus ex-alunos, doutorandos, mestrandos. Eu acho, Maria, que tu toca numa questão que eu queria ainda reforçar mais, que é a questão da identidade da educação musical. Né? Assim, que há um ressentimento, que tu disse que está tirando, é como se a gente tivesse o melhor da música é fazer música. E a gente está tirando isso, porque não é fazer necessariamente o foco, mas é fazer como. Né? Então, assim, a importância se torna. E eu fico imaginando por que isso é tão difícil entender na nossa área. Por que a gente entende o assistente social, a enfermeira, o médico, né? Enfermeiras que cuidam de nós, né? A gente é grato, e a gente não entende que mediar com a música, né? Trazer alguma coisa para as pessoas, ampliar o repertório, fazer com que elas façam o que elas conseguem fazer com música, é tão emocionante, tão importante quanto. Isso, a gente precisa falar mais disso, né? Não só com os alunos, porque parece que as pessoas querem, no campo da música, né, viver a música. Né? Mas quando passa para o campo viver da música, aí só viver a música não é suficiente, não traz dinheiro. Né? Então, a gente viu isso na pandemia. Quantos começaram a dar aula, músicos começaram a dar aula, porque precisavam garantir. Então, assim, a gente precisa falar mais da educação musical. Não é contra os músicos de maneira nenhuma, mas eu acho que a gente precisa falar mais. Não é? Por isso que eu comecei, assim, eu acho que eu poderia dizer que eu sou uma história de sucesso na educação musical. Né? Embora eu tenha feito uma formação, tenho bacharelado, toquei, né? Fiz tudo que o performer faz, mas eu tenho um orgulho de pertencer a essa área, né? De construir essa área. Então eu acho que esse ressentimento de tirar o sonho, eu acho que vai depender de nós também, como professores, já caminhamos um pouco ali na frente, poder ajudar e poder finalmente entender que o ato de dar aula não é menor, de maneira nenhuma, ele não é menor. E a questão da digitalização, das precariedades, né, dos equipamentos, tudo que tu mencionaste, isso também precisa ficar claro, porque aqueles que têm milhões de seguidores, né, os que têm divulgação, que começam a monetizar e começam a ganhar do trabalho no Spotify, né, é uma estrada muito longa, são poucos que chegam, né, porque também como está sendo divulgado, parece que, né, basta começar no TikTok fazendo algumas dancinhas, alguma coisa, e aquilo já é, né, o trabalho. Eu acho que esse custo de fazer música, né, a partir dos meios digitais, claro que cada geração vai melhorando, né, mas isso a gente tem que dizer que isso não é para todos, não tem como. Né? Nós, professores universitários, não temos as condições técnicas, mas tu também não tem lá, muitas vezes as instituições não têm, né, as que seriam necessárias. Então, esse custo da música, né, dos meios digitais, eu acho que é bem importante. E aí tu falaste também nessa questão da busca, né, de outros campos profissionais. Eu acho que nos faria bem também a gente ter mais resultados de pesquisas desses setores, né, de terceiro setor. Porto Alegre tem instituições culturais muito importantes, né, já teve mais, claro, mas assim, a gente está vivendo uma reconstrução lá em duplo sentido, né? Então eu acho que isso vai levar um tempo nessa geração, da gente poder remapear
esses espaços, mostrar mais para os nossos alunos o que é possível. E não só como músicos, né, mas como educadores musicais. Né? Edu, obrigado pelos comentários e as problemáticas. Eu tenho lido bastante sobre o futuro das profissões. Todos os dias você recebe alguma coisa. Né? A análise da Oxford, desde 2016, eles fizeram um mega trabalho, né, de uma pesquisa, né, de levantamento. Eu acho que o fim do trabalho, pelo menos na minha geração, não vai vir. Porque no lugar, a gente pensa assim, a automação vai tomar os postos de trabalho. Mas estão surgindo outros. A gente nunca pensaria que a gente precisa de monitores de drones, por exemplo. Se tu pergunta o que tu quer ser quando tu crescer, ninguém diria na minha geração, eu quero ser um operador de drone. Então, assim, eu não acredito tanto no fim do trabalho, nossa geração, para mim, principalmente, mas eu acho que pensar na nossa atuação, a gente precisa ficar atento no que está acontecendo. Então, por exemplo, automação. Minha mãe tem um plano de saúde que cortou qualquer atendimento pessoal presencial. Minha mãe está com 95 anos. Quem pode fazer o serviço para ela de colocar as coisas ali na internet, de ver se chegou, a aprovação, se não chegou? Porque não existe ponto presencial, nem para mim, nem para ela, nem para ninguém. É uma senhora de 95 anos que vai conseguir fazer isso? Então, a questão, eu acho que não é o fim do trabalho, vão aparecer outros trabalhos, mas são as desigualdades. Para mim, o tema maior, eu acho que as dicas de filme também eu adoro, porque acho que filme, ou por metáforas, né, ou a gente acaba discutindo temas que são tão densos, que talvez ler um livro, ler o Capital inteiro, né, seria desencorajador. Né? Então, eu acho que valia mais a pena a gente pensar nas desigualdades que isso está trazendo. Né? Aí tem pessoas que não têm acesso, aí não conseguem comprar ali naquela máquina do supermercado, porque elas não conseguem manipular. Né? Eu me lembro quando surgiu assim, as primeiras automações em banco, eu lembro de ver uma senhorinha, que na época eu achava que ela era idosa, né, uns 80 anos, porque hoje quando tu lê idoso, né, a primeira pergunta que eu vejo que idade que tem a pessoa, muitas vezes bem mais alta que eu, né, idoso. E aí, assim, a pessoa não conseguia ler, aí ela acompanhava as letrinhas assim, ó, com o movimento. Então, assim, como preparar também para esse novo mundo digital, a gente tem que pensar muito em informação, pensar no acesso, assim, tu tens acesso, tu sabe mexer, tu sabe, né? E começa dos nossos alunos, que apesar de ser alguns milênios, outros da geração Z, mas os da geração Z já reclamam, porque tem coisas da geração alfa que eles também já não conseguem. Não conseguem entender, não conseguem fazer. Né? Então, assim, eu acho que essa formação, ela se tornou muito mais rápida e nós temos que ficar muito mais atentos e críticos. Né? Porque senão a gente também vai começar nessa adoração, né, de apologia, assim, que não é o caso. Né? A questão da Lisboa, obrigada. Lisboa, né? Obrigada. Eu acho assim, que tu és um estudo de caso, né? Tudo que tu falaste, acho que a gente poderia. Então, obrigada também se a minha fala te toca a pensar em coisas, né, que tu vive, que tu. Então, assim, escrever relatos dessa experiência, né? Estar ao mesmo tempo em vários trabalhos. E eu acho que essa especificidade que eu tanto falei, né, de a precocidade, não é uma crítica. A gente precisa explicitar mais o jeito que a gente trabalha e, principalmente para outras áreas, no se reconhecer. Porque na enfermagem, na medicina, tu seria punido o médico que começasse a trabalhar antes da sua formação. Aliás, a gente está vendo casos, né? Então, trabalhar antes em algumas profissões é visto como que burla a regra e a ética. Né? Mas será que é o nosso caso, essa precocidade, né, que tu falaste? Eu
Será que é ético? Será que eu não sou um impostor? Aprender durante o trabalho? Quem não fez isso na nossa área? Quem não aceitou um emprego, mesmo sem dominar, mas porque tu precisa? Porque a gente não começa a trabalhar do nada, a gente começa a trabalhar porque precisa ajudar a família. Porque se for para pagar o cursinho, se for para pagar, tu não tem. Então, por isso que tu começa cedo. Porque nós estamos no Brasil. Então, falar da precocidade aqui não é a mesma coisa de falar na Alemanha, em precocidade. Porque lá eles têm outras condições. Então, esse tema lá parece estranho. Mas aqui a gente precisa falar dele. E precisa falar em que condições isso acontece. Né? E até, eu diria assim, talvez a gente não tenha feito tanto mal assim, né? Ter começado. Porque são muitas histórias. Né? Mas talvez eu acho que o tema do congresso, ele vai, como a Adriana colocou, ele vai nos chamar para essas discussões, para trazer mais, que tem a ver com a concretude da vida real. E eu sinto, pelo menos os alunos da graduação, que eu trabalho na graduação, na pós, eles reclamam desse espaço que não tem nas disciplinas para eles poderem falar disso. Então, às vezes, temas como preparar para o concurso, como ler editais, né? Como diplomas, os alunos agora que estão terminando, professor, onde que eu posso fazer concurso, onde é que eu acho, onde é que tem informação. Isso eu acho que é tarefa nossa, como formadores. Né? A gente tem que falar das condições concretas do trabalho. A Maria falou que tem uma disciplina, né? Nós não temos uma disciplina específica, mas isso seria uma possibilidade, assim, a gente começar a abrir espaços dentro dessas disciplinas para essas conversas, porque os alunos muitas vezes estão desesperados com isso, o que vou fazer agora? Né? E às vezes tem turmas, a turma passada de estágio, alguns foram para concursos públicos e passaram, outros foram para escolas, foram trabalhar em projetos, né? Tem muitos projetos sociais, como elaborar um projeto social. E uma última coisa que eu queria comentar, tu falaste da mediação na performance. Né? Sabe que na Alemanha hoje tem um curso superior que se chama Musikvermittlung, que seria mediação com música. Então, assim, para formar performances que tem que lidar com conceito didático, tem que lidar com associar moda com música, ou associar moda, filme, literatura. Mas eu preciso aprender como fazer isso. Assim, como elaborar um projeto bem feito, né, que vai atrair público. Lá também os conceitos de música erudita também estão com dificuldade. Né? Então, como que outras profissões vão descendo também para a performance? Tu falaste, acho que é importante. Muito obrigada, professora Josamara, e a todos que quiseram então seus comentários. Agradecer quem nos assiste pelo YouTube. Temos alguns comentários, mas aqui especificamente será lido o da professora Ana Lúcia de Marques e Louro, que diz: parabéns, querida professora Josamara, pela brilhante capacidade de falar de forma simples e profunda de algo tão importante. Então, tendo em vista a nossa programação ao longo do dia, daremos então início às 14 horas com os cursos. Gostaria de lembrar então da nossa programação. Às 16 horas teremos uma apresentação musical. Às 16h25, um sorteio de livro antes da nossa mesa redonda das 16h30. 18 horas teremos o lançamento de livros e finalizaremos o dia com a apresentação musical e desejamos a todos um ótimo evento, que a gente continue então falando sobre esse tema trazido pela professora Josamara, que tenhamos um excelente encontro Regional Sul, nosso 51º. Obrigada a todos e todas e até o início da tarde. Um bom almoço. Parabéns, professora Josamara. Grande gratidão pela sua tão profunda e importante para todos nós.
Mas vou deixar a